E hoje no Jornal Regional nós vamos voltar a falar sobre o transporte coletivo, mais especificamente o que liga Araucária a Curitiba. Ao longo destes 2 meses, nós temos acompanhado a revolta dos usuários do transporte coletivo, com a desintegração. Até agora a população vem sofrendo com tudo isso. Acompanhamos recentemente o quebra-quebra que aconteceu no terminal da Vila Angélica aqui em Araucária, onde os ônibus foram depredados, pessoas acabaram sendo presas. E nós convidamos aqui o vereador Clodoaldo para participar com a gente, para falar, inclusive, sobre este anúncio agora, vereador Clodoaldo, da criação de 2 linhões para atender a população aqui de Araucária. Bom, inclusive o vereador Clodoaldo está aqui com uma camiseta Transporte Público Integração Total, já. Vereador Clodoaldo, a pergunta que os usuários na cidade estão fazendo com frequência é: estes 2 linhões vão resolver a situação? É apenas uma medida paliativa? Qual a visão do vereador Clodoaldo com relação a isso? Boa noite. Boa noite, Carlos César, boa noite a todos. Na verdade, desde que foi acabada a integração em fevereiro, não houve nenhuma providência por parte da autoridade municipal, nem estadual, nem da Prefeitura de Curitiba. Após esta manifestação violenta que ocorreu na segunda-feira passada no terminal da Vila Angélica, é que se procurou alternativas. Primeiramente foi anunciado pela Prefeitura e pela imprensa de que a Comec iria colocar um linhão a partir da quarta-feira passada para atender os usuários. Este linhão acabou não acontecendo porque a Urbis não permitiu a entrada dos ônibus no terminal da SIC. Posteriormente, o prefeito esteve conversando com o prefeito de Curitiba. E aí o anúncio destes 2 linhões. Nós até entendemos que o prefeito, em função destas manifestações, buscou uma solução. Foram anunciados aí a criação de 2 linhões, mas nós entendemos que não vai resolver o problema. Vai ser uma adaptação daquilo que já existe. A linha 1, que hoje sai lá do Jardim Tupi, do Dom Peso, e passa pela Manuel Ribas. Então a ideia que está sendo estudada é que este linhão, o linhão 1, ele tenha o seu destino final no terminal central, e dali vai ser integrado com Curitiba. O linhão 2, também a saída é lá do Jardim Tupi, próximo à escola Galvira, ali na rua Begonha, e o trajeto dele é pela Arquelau. O linhão 2 passaria pelo terminal central e seguiria pela região norte, subiria a Avenida Independência, como faz o trajeto até hoje, passando próximo à Câmara, lá no Tupi, aliás, no Itaipu, Condor Industrial, indo pelo Califórnia até o terminal da SIC. Vai resolver em partes. E por que eu digo isso? Por exemplo, o morador do Jardim Gralha Azul, ele iria utilizar o linhão 1. Certo. Só que ele teria que se deslocar do Gralha Azul até Manuel Ribas para poder acessar, para poder embarcar no linhão 1 para não pagar 2 passagens. O morador do São Sebastião, o linhão 2, que vem pela Arquelau, e o morador lá do Xangri-Lá, do Serra Dourada, do Fonte Nova, ele teria que se deslocar até a Avenida Arquelau de Almeida Torres para poder pagar só uma passagem.
Outra situação, o morador do Tropical, do Dona Júlia, do Dalla Torre, também teria que fazer um deslocamento grande a pé para poder fazer para pegar o ônibus e pagar só uma passagem. Mas o morador do Parque Tomás Coelho, ele teria que se deslocar a pé ou pagar uma passagem do Triar para vir até Vila Angélica. Então, por mais boa vontade que o prefeito de Araucária, o prefeito de Curitiba estão tendo, não vai resolver o problema. Por isso que eu estou encampando este movimento pela integração total, né? Para que volte como era antes. Que era o ideal, né? Que era o ideal. A questão de custos, eu entendo que, e até por isso que eu acho que tem que fazer uma averiguação total na CMTC, porque no ano passado, além daquilo que o usuário pagou na bilhetagem, 33 milhões de reais no ano passado, aproximadamente. Isso dentro aqui no sistema Triar. Do sistema Triar. Certo. Aí a prefeitura ainda subsidiou mais 42 milhões de reais. Então, o ano passado, o nosso transporte coletivo teve um gasto de 75 milhões de reais. Então, tem que se averiguar, né, aonde que está indo todos esses recursos. Eu fiz algumas pesquisas, por exemplo, só com serviço de limpeza. No ano passado, a CMTC gastou 3 milhões e 100. 3 milhões e 100 mil reais na limpeza. Na limpeza. Limpeza do quê? Dos 2 terminais. Serviço de vigilância. Mais 3 milhões. 3 milhões e 50. Gasto com os diretores no ano passado, 538 mil. Então, a CMTC, ao longo dos anos, foi se tornando uma empresa onerosa, né, com um custo elevado, e este custo, uma grande parte deste custo, que está sendo subsidiado pela prefeitura, não se destina à atividade fim, que é o transporte de passageiros. Então, eu entendo que se deva fazer um estudo, né, aprofundado, porque estas medidas paliativas não vão resolver, causam mais revolta na população. Além do problema financeiro, o problema de horários, problema de que quem trabalha em Curitiba, uma empregada doméstica ou um estudante, não tem mais condições de pagar todo esse custo. Então, se faz necessário que, sem questão política, de ser contra esse ou contra aquele, eu entendo que as autoridades competentes, que é o prefeito de Araucária, que é o governador do estado, o secretário de Desenvolvimento Urbano Ratinho, o prefeito de Curitiba, sentem à mesma mesa, né, com os técnicos e vejam qual o valor, qual o custo da integração e quem vai bancar estes custos. Bom, com esses gastos que foram mencionados aqui, 33 milhões arrecadados aqui na bilhetagem, mais 42 milhões de reais de subsídios, né? Para manter a estrutura só com limpeza, 3 milhões de reais por ano. Mais 3 milhões aí com o serviço de vigilância. Mais as despesas com o pessoal. Só diretores aqui, 538 mil. 538 fora o pessoal. Meio milhão de reais. Aí, né? O funcionalismo ano passado teve um custo, o funcionalismo da SMTC, de 1.998.000, 2 milhões de reais. Agora, vereador Clodoaldo, somando tudo isso,
Hoje a gente vê o caos que se encontra, quer dizer, não dá resultado, não está dando resultado, porque se tivesse dando resultado não estaria nessa situação toda que a população hoje está aí protestando e com razão. É uma situação que não dá para continuar. Chegou a hora de passar o transporte coletivo de Araucária a limpo. Na Fazenda Rio Grande permanece a integração e nem companhia municipal de transporte coletivo tem. Então é impossível que se gaste 42 milhões de reais de subsídios para nós estarmos assistindo todo este transtorno, e quem está pagando o preço de tudo isso é o usuário. Então precisa... Está sendo mal atendido, e os 42 milhões de reais não estão sendo aplicados de forma devida. Por isso que eu falo que nós precisamos abrir a caixa preta do transporte coletivo de Araucária, porque é um ralo por onde está saindo boa parte do dinheiro público. Mas para que se tenha acesso a todas essas informações, inclusive tem que ser criada uma CPI, né? Eu entendo que tem que ser criada uma CPI, porque eu já tentei, através de pedidos de informações para o prefeito, protocolados dentro da lei, e não obtive informações. Então a CPI é um instrumento legal que a Câmara de Vereadores precisa de 4 assinaturas, nós temos 2 até agora, para abrir essa CPI, e lógico que paralelamente tem que ser estudado a questão, né, da integração. Mas se o papel dos vereadores é fiscalizar, principalmente as ações do Poder Executivo, por que então os vereadores, até agora, somente 2 assinaturas, são 11 vereadores na cidade? Eu fiz o requerimento da CPI. Por que o restante, então, não assinou essa CPI, vereador Clodoaldo? Por quê? Eu assinei a CPI, o vereador Pedro Nogueira também assinou, e eu não posso responder pela atitude de cada vereador. Eu acho que cada um tem que explicar seus motivos. É um dever, né, do Legislativo fiscalizar. A função maior do Poder Legislativo, e o nosso Poder Legislativo é uma Câmara que tem um orçamento grande, 30 milhões de reais, então nós temos que usar a principal atribuição que nós temos de fiscalizar o Poder Executivo. Eu não vejo que o vereador tal, A, B, C ou D é da base do prefeito, o prefeito não quer CPI, não é questão de querer. Nós temos que passar tudo a limpo e ver se tem coisa certa, tá certo. Se tem coisa errada, vamos corrigir. Sim. É a obrigação. É o mínimo. O mínimo. Vereador Clodoaldo, muito obrigado aqui pela participação hoje aqui na TV Araucária, e nós vamos continuar acompanhando então essa questão toda que envolve o transporte coletivo aqui na cidade. Obrigado. Bom, e com o vereador Clodoaldo nós vamos encerrando a edição desta segunda-feira do Jornal Regional. Agradecendo a você que nos acompanhou, desejando uma boa noite, e nós voltamos amanhã, terça-feira, feriado de Tiradentes. Nós estaremos aqui trabalhando e trazendo informações para você que nos prestigia com o carinho da sua audiência todos os dias aqui na TV Araucária. Uma boa noite para você e até amanhã.